Olá, seja bem-vindo a Um Café, Uma História. Hoje eu trago para você uma narrativa emocionante direto do coração de Minas Gerais, sobre raízes, memórias e coragem. É a história de Miguel, que volta ao sítio do pai depois de anos, enfrentando perdas, descobrindo segredos e reconstruindo sua vida com amor, esperança e união. Se você gosta de histórias cheias de emoção, intriga e superação, fique comigo até o final. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Puxe uma cadeira, pegue seu café e vamos juntos viver essa aventura. O caminho de volta. Fazia mais de 10 anos que eu não via aquela estrada de chão. O GPS dizia que faltavam 7 quilômetros até o sítio, mas o tempo parecia andar para trás a cada curva. O carro sacolejava e cada pedra batendo um assoalho era um lembrete de tudo que eu tinha tentado esquecer. O cheiro de terra molhada, o canto distante num galo, o silêncio depois da chuva, tudo estava ali, igualzinho. Só eu que não era mais o mesmo. Quando saí daqui, prometi que nunca mais voltaria. A cidade grande me parecia o único lugar possível para quem queria ser alguém. Lembro da minha mãe na varanda, dizendo baixinho: "O interior não é prisão, meu filho, é raiz." Eu ri, arrogante, e fui embora sem olhar para trás. Hoje, repito aquelas palavras como se fosse uma reza. A primeira coisa que vi ao dobrar o morro foi a torre da igrejinha. Pequena, branca, meio torta. Ao lado, o bar do seu Lino com o mesmo letreiro desbotado. Parei o carro na frente, desliguei o motor e fiquei ali, só ouvindo o barulho dos grilos. Aquele som que não existe na cidade, aquele silêncio cheio de vida. Entrei no bar. O ar cheirava a café coado e pinga barata. Seu Lino me olhou por cima dos óculos e demorou um segundo para me reconhecer. "Uai, se não é o menino da Dona Teresa!" disse ele, abrindo um sorriso torto. "Pensei que você tivesse esquecido da gente." Sorri de volta, sem saber o que dizer. "Quase esqueci, seu Leno, mas parece que o lugar não me esqueceu." Ele serviu um café forte, sem perguntar se eu queria. A caneca lascada, o balcão gasto, o rádio tocando modão antigo, tudo parecia congelado no tempo. "E o véu João?" perguntei, sabendo a resposta. Seu Lino baixou os olhos. "Se foi faz uns 3 meses. O coração cansou de esperar." A frase ficou batendo dentro de mim como sino de igreja. Meu pai se foi e eu nem cheguei para despedir. Saí do bar sem terminar o café. O sol já descia por trás dos eucaliptos e o caminho para o sítio parecia mais longo do que nunca. As cercas estavam caídas, o mato alto. A cada passo vinha lembranças. O cachorro correndo atrás das galinhas, minha mãe ralhando, meu pai afiando a enxada na sombra da mangueira. Quando finalmente vi o portão, o peito apertou. A madeira apodrecida, o trinco enferrujado, o silêncio pesado. Entrei devagar, sentindo o rangido ecoar como um aviso. A casa ainda estava em pé, mas cansada. As telhas quebradas, a varanda suja de folhas, o poço coberto de rum. Entrei e tudo cheirava a abandono e a saudade. No quarto, encontrei uma caixa sobre a cama. Dentro umas fotos antigas, uma carta amarelada e o relógio de bolso do meu pai. Abri a carta, reconheci a letra firme. "Filho, se um dia resolver voltar, não tenha vergonha. A terra sabe perdoar. Gente também." Sentei na cama, sem força. Lá fora, o vento balançava o varal vazio. Eu que passei a vida correndo atrás de futuro, ali percebi que o tempo só anda para frente quando a gente tem coragem de encarar o passado. E foi assim que começou. O meu retorno para a roça, o meu acerto de conta com tudo que eu deixei para trás. A primeira noite de volta foi a mais longa da minha vida. Não por medo, mas por tudo que o silêncio dizia. Na cidade, a gente aprende a dormir com o barulho dos carros, com vozes e sirenes, com o ruído constante de alguma coisa viva lá fora. Aqui,
O que me acordava era o contrário, o vazio. Um tipo de silêncio que parece escutar a gente. Deitei no mesmo quarto onde dormia quando menino. As paredes ainda tinham as marcas dos pregos onde penduravam os quadros de santos e o calendário de 2008 que meu pai nunca tirou. O colchão rangia. O teto tinha buracos de cupim e o vento fazia um assobio baixo entre as frestas. Tentei fechar os olhos, mas o pensamento rodava. O tempo perdido, a última conversa com meu pai, o que ele teria pensado de mim nos últimos anos. Levantei antes do sol, o chão gelado, o cheiro de poeira e mofo. Acendi a lâmpada da cozinha, a mesma de sempre, amarelada, e a luz fraca revelou o abandono. Panela enferrujada, prato lascado, a velha chaleira de alumínio coberta de pó. Tudo parado no tempo, como se esperasse que alguém voltasse para terminar o dia que nunca acabou. Preparei café com o resto do pó que encontrei no armário. O gosto era amargo, forte demais, mas era o gosto da casa. Sentei na mesa e fiquei olhando pela janela. O horizonte clareando devagar. A neblina subia do pasto e o canto dos pássaros parecia me dar bom dia com a saudade antiga. Depois fui até o quarto dos meus pais. A cama ainda estava arrumada, o cobertor dobrado e o cheiro dela, aquele perfume leve de lavanda, ainda resistia, fraco, mas presente. Abri o guarda-roupa e encontrei um envelope com o nome do meu pai escrito de próprio punho: João Batista, Fazenda Boa Esperança. Dentro havia contas vencidas, anotações em papel de pão e um contrato com o timbre de um banco. As parcelas estavam atrasadas há meses e o valor era maior do que eu podia pagar. Senti o chão sumir. Aquele pedaço de terra que ele cuidou com tanto suor podia não ser mais nosso. Peguei o celular sem sinal. Nenhuma conexão. Era quase simbólico. Ali parecia que o mundo digital não existia. Só eu, a casa e o peso do passado me olhando. Passei o resto da manhã limpando o terreiro. Varri folhas, tirei galhos, abri as janelas para deixar o ar entrar. A cada coisa que eu arrumava, lembranças voltavam. Minha mãe estendendo roupa no varal, meu pai mexendo no trator, eu e meus irmãos jogando bola de meia. Era tudo tão vivo na memória que doía. Quando o sol ficou forte, sentei na varanda. A vista ainda era a mesma, o morro coberto de capim, a estrada de terra cortando o horizonte, e por um instante, juro que senti algo dentro de mim se ajeitando. Como se, apesar de tudo, eu estivesse exatamente onde devia estar. Mas a paz durou pouco. Na curva da estrada, vi uma caminhonete branca parando. Um homem desceu, roupa social, pastinha de couro na mão, andava decidido com aquele jeito de quem vem trazer notícia ruim. Quando ele chegou perto, tirou o chapéu, olhou para mim e disse: "O senhor é o filho do seu João, não é? A gente precisa conversar sobre essa propriedade." E foi ali, naquele segundo, que eu entendi que voltar para a roça seria mais do que um retorno. Seria uma luta. O homem se apresentou como Dr. Nelson, representante do banco. Tinha um terno claro, engomado, que destoava do barro nos sapatos. Falava com aquela calma ensaiada de quem já deu más notícias muitas vezes. Seu João deixou pendente um financiamento agrícola de 3 anos, disse, folheando papéis. Tentamos contato, mas ninguém respondeu. A propriedade está em fase final de penhora. A palavra penhora me cortou por dentro. Olhei ao redor, a varanda, a mangueira, o pasto seco, e tentei imaginar tudo aquilo sem nós ali, sem o nome da família, sem o cheiro da terra molhada que eu conhecia desde menino. Meu pai estava doente, respondi. Ele não devia nem saber direito o que estava assinando no fim. Eu entendo, disse ele, como quem não entende nada, mas o banco não perdoa sentimento. O prazo vence em 60 dias. Assinei o recibo que ele me estendeu, mais por raiva que por obrigação. Quando a caminhonete foi embora, ficou só o pó suspenso no ar e uma sensação de que o passado, mais uma vez, estava vindo cobrar a conta.
Passei o resto da tarde andando pelo terreno. O sol batendo forte, o mato tomando conta de tudo. Cada passo era uma mistura de lembrança e culpa. Foi quando ouvi uma assobio atrás da cerca. Achei que nunca mais ia ver essa cara, disse Dona Maria. Era Dona Maria, vizinha do sítio ao lado. Cabelos brancos presos num coque, olhar firme, sorriso de quem já viu o mundo girar muitas vezes. Ela trazia um cesto de ovos e uma garrafa de leite fresco. Voltei, Dona Maria, falei, meio sem graça, mas não sei por quanto tempo. Besteira, respondeu ela, abrindo o portão sem pedir licença. Ficamos sentados na varanda, tomando café requentado. Ela falava sem pressa, do jeito que só quem mora no interior sabe falar. Contou das secas, das festas da igreja, dos vizinhos que foram embora. Quando mencionei o banco, ela suspirou fundo. Teu pai era teimoso, mas é bom. Ajudou muita gente aqui. Vendeu bezerro para pagar remédio para os outros. Não falava, mas eu sabia que estava se apertando. E ninguém tentou avisar? Ele não deixava. Dizia que o filho dele ia voltar para arrumar tudo. Fiquei sem ar. Ele realmente acreditava nisso? O tempo todo, enquanto eu fingia esquecer daqui, ele esperava. Antes de ir, Dona Maria me entregou um papel amassado. Isso aqui achei no armazém do seu pai. Diz respeito àquela cerca velha lá no fundo, perto do rio. Talvez te ajude a entender o que ele estava aprontando. Guardei o papel no bolso sem abrir. O céu já começava a escurecer e os sons dos grilos tomavam conta. Quando ela se afastou pela estrada, fiquei olhando até sumir. Era bom ver alguém que lembrava quem eu fui, mesmo que eu já não tivesse certeza. Voltei para dentro, sentei na cama e abri o papel. Era uma cópia de escritura, antiga, datada de mais de 30 anos, com o nome do meu pai e de outro homem, Antônio Magalhães, dono da fazenda vizinha. Embaixo, uma anotação escrita a lápis. A dívida não é de dinheiro, é de palavra. Li e reli. O peso daquelas palavras me deixou sem fôlego. Naquela noite deitei sem sono, com a lua entrando pelas frestas da janela e a cabeça girando. Pela primeira vez, percebi que o que eu tinha herdado não era só uma terra, era uma história inteira e talvez uma ferida que ainda sangrava. No outro dia, acordei antes do sol nascer. Nem sei se dormi direito. Passei a noite relendo aquele papel, tentando entender o que significava aquela anotação sobre dívida de palavra. Meu pai nunca foi descrever muito. Se deixou aquilo registrado é porque tinha peso. O café ainda fervia na chaleira quando ouvi o barulho de motor lá fora. Por um segundo, achei que fosse Dona Maria trazendo mais lembranças. Mas não, era o tal Dr. Nelson, de novo. Desceu da caminhonete com um sorriso burocrático e uma pasta nova. Espero não estar atrapalhando, seu... Pode me chamar de Miguel? Interrompi. Ele assentiu, ajustando os óculos. Pois bem, Miguel, estive revisando os documentos do seu pai. Há algo curioso. Ele fez um financiamento, mas nunca utilizou o dinheiro todo. Uma parte foi transferida direto para outra conta. Senti o estômago embrulhar. Outra conta? De quem? De um tal de Antônio Magalhães? Vizinho aqui da região, imagino. O nome soou como um eco, o mesmo da escritura antiga. Fiquei em silêncio. Nelson continuou. O problema é que essa transferência não consta em contrato. Ou seja, tecnicamente o banco considera que o senhor João desviou parte do crédito. Isso complicou o processo. Desviou? A palavra me atravessou como uma acusação. Meu pai? Desonesto? Nunca. Mas como provar isso agora? Com ele debaixo da terra e tudo embaralhado. O senhor sabe onde encontro esse Antônio Magalhães? Perguntei. Claro, ele é dono da fazenda Santa Amélia, uns 5 quilômetros daqui, homem influente na região. Depois que o carro dele sumiu na curva, fiquei parado olhando para o chão batido da varanda.
O mesmo chão onde meu pai afiava a enxada, onde eu brincava com o cachorro, onde minha mãe sentava para bordar. Agora ali era onde a vergonha tentava criar raiz. Passei o resto da manhã revirando papel velho, procurando qualquer coisa que explicasse. Encontrei recibos, notas fiscais de gado, até uma caderneta com nomes e valores. Pagamentos feitos a famílias da região. Parecia mais uma lista de ajudas do que de dívidas. Cada nome era alguém que ele ajudou e nunca cobrou. À tarde, resolvi ir até a fazenda do tal Antônio. Peguei o carro, segui pela estrada estreita entre eucaliptos. A cada curva, lembrança antiga voltava. Festas juninas, cavalgadas, o pai me levando para a feira de domingo, tudo misturado com a sensação de que, de algum jeito, ele tentou esconder o pior para me poupar. A fazenda Santa Amélia era grande, portão de ferro, muros altos, bois gordos no pasto, um contraste doloroso com o abandono do nosso sítio. Toquei a campainha e esperei. Um homem veio atender. Não era o próprio Antônio, mas o capataz. Seu Antônio está viajando, disse ele seco. Posso deixar recado? Diga que o filho do João Batista veio acertar uma conversa antiga. Ele vai entender. Voltei para o carro com o coração pesado. O sol descia devagar, tingindo o céu de vermelho. No horizonte, a silhueta dos morros parecia me observar. Por dentro, eu senti uma mistura de raiva e medo. Raiva por não entender o que realmente aconteceu. Medo de descobrir algo que mudasse a imagem do meu pai para sempre. Quando cheguei em casa já era noite. Sentei na varanda, o mesmo café frio ao lado e fiquei encarando o escuro. O vento balançava as folhas da mangueira, fazendo um som quase humano. Peguei de novo o papel com anotação. A dívida não é de dinheiro, é de palavra. Talvez meu pai não tivesse desviado nada. Talvez ele tivesse prometido algo que custou mais caro do que dinheiro. E agora, cabia a mim descobrir o que era. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na beira da cama, olhando o teto escurecido e ouvindo o som distante dos grilos. É engraçado como o silêncio do interior amplifica a cabeça da gente. Na cidade, o barulho esconde as lembranças. Aqui, elas vêm de um jeito que não dá para ignorar. Comecei a pensar em tudo que deixei para trás e no que achei que tinha conquistado. Foram anos correndo atrás de um sucesso que nunca chegou. Trabalhei em loja, escritório, depois tentei abrir meu próprio negócio. Quis provar para o mundo e para o meu pai que eu podia ser alguém. E quando finalmente parecia dar certo, veio a queda. Sócio desonesto, dívidas, despejo, o nome sujo na praça. Lembro do último dia no apartamento. Eu sentado no chão, caixa de papelão do lado, olhando para a janela da cidade e pensando que talvez merecesse tudo aquilo. A vida urbana tem disso. Ela te promete liberdade, mas te prende em dívidas invisíveis. Lá, ninguém se importa com o que você sente, só com o que você mostra. Agora, de volta ao sítio, eu vi o quanto tinha me enganado. As coisas simples que eu desprezava, o cheiro de café de coador, o sol nascendo atrás do morro, o barulho do vento batendo nas folhas, pareciam me lembrar quem eu era antes de querer ser importante. De manhã, fui até o poço buscar água. O balde subiu pesado, o barulho do ferro raspando na corrente ecoando no quintal. Bebi direto da caneca e senti a água fria escorrer pela garganta, limpa, viva. Naquele instante senti uma clareza estranha. Eu tinha passado metade da vida tentando fugir desse chão e agora era ele que me sustentava de novo. Peguei o celular e olhei as mensagens antigas. Um monte de contatos salvos que já não significavam nada. Gente que me chamava para negócios, parcerias, jantares. Ninguém mandou mensagem quando eu sumi. Apaguei tudo, um por um, como quem varre folhas secas do terreiro. Depois, saí para andar pelo campo.
O sol batia forte e o cheiro de capim cortado me trouxe lembranças da infância. Via longe a cerca velha perto do rio, aquela que Dona Maria tinha mencionado. Fiquei observando o fio de arame torto, as estacas gastas. Ali meu pai me ensinou a montar cavalo. Ali também foi onde ele e o vizinho Antônio discutiram pela última vez, anos atrás. Eu devia ter uns 15 anos. Lembro dos gritos, o som seco de uma promessa feita e não cumprida. Na época eu não entendia nada, só guardei a cena. Ela ficou adormecida na memória como semente esperando a hora certa para brotar. Agora tudo parecia se conectar. Voltei para casa decidido. No dia seguinte eu iria até a fazenda de novo, nem que fosse para encarar esse tal de Antônio e arrancar a verdade. Mas antes de dormir, algo me fez abrir o baú velho que ficava no canto da sala. Dentro encontrei fotos antigas. Meu pai, jovem, segurando um bezerro, minha mãe sorrindo ao lado de um casal que eu não reconhecia, e atrás da foto escrito a lápis: promessa feita à família Magalhães, 1998. A mão tremia. Promessa de quê? O passado parecia cada vez mais vivo. E quanto mais eu mexia, mais eu sentia que o que meu pai deixou para mim não era só uma fazenda, era uma história mal resolvida. E agora ela estava me chamando para acertar as contas. Acordei com o som dos passarinhos fazendo festa no telhado. O sol ainda não tinha vencido neblina, e o ar da manhã trazia aquele cheiro de capim molhado que eu sempre associei à infância. Mas, mesmo com essa calma toda, eu sentia um nó no estômago. Passei o café, abri a janela e olhei o campo. Aquela cerca perto do rio parecia me chamar. Dona Maria tinha dito que ali havia algo que meu pai andava aprontando. Peguei o chapéu, enfiei o facão na cintura e fui. O caminho era o mesmo de antes, mas a estrada parecia mais estreita, o mato cresceu, o rio recuou e o velho curral, aquele onde eu ajudava meu pai a vacinar os bezerros, agora era só sombra do que foi. As estacas tombadas, o arame enferrujado, o chão coberto de folhas secas. Quando pisei lá dentro, senti uma mistura de nostalgia e culpa. Ali era o lugar onde aprendi o valor do trabalho e também onde, uma vez, prometi que nunca voltaria para aquela vida. Engraçado como o tempo cobra caro por certas palavras. Enquanto andava, notei algo diferente. Uma tábua do curral mais nova que as outras. A madeira ainda firme, sem cupim. Me abaixei, tirei a terra ao redor e vi que estava presa com pregos recentes. Bati com o facão e, depois de algum esforço, consegui soltar. Atrás dela, um pequeno buraco coberto por um saco de estopa. Meu coração acelerou. Dentro do saco havia uma caixinha de metal, velha, mas bem fechada. Levei para a varanda, limpei a poeira com a manga da camisa e abri devagar. Lá dentro, encontrei 3 coisas: um maço de papéis dobrados, uma chave e uma fotografia. A foto mostrava meu pai e o tal Antônio Magalhães mais jovens, sorrindo lado a lado, de frente a um curral recém-construído. Atrás da foto, a mesma letra firme de sempre: Parceiros, Boa Esperança, 1998. Abri os papéis. Eram anotações de um acordo entre os dois, uma parceria de criação de gado. Mas, no fim, havia um bilhete escrito à mão. Antônio prometeu registrar metade da área no meu nome. Diz que era justo. Confiei. Que Deus me perdoe se errei. Fechei os olhos. Meu pai tinha sido enganado. A tal dívida talvez fosse o oposto do que o banco acreditava. Não uma falha dele, mas uma promessa quebrada por outro homem. A chave, pequena e enferrujada, tinha uma etiqueta de papel presa com um barbante. Armazém antigo. O velho armazém. Fazia anos que não entrava lá. Ficava atrás do galpão, meio escondido pelo mato. De repente senti um arrepio na nuca. Não de medo, mas de expectativa. Aquela sensação de que o passado estava prestes a abrir a porta. Fui lá no mesmo dia. As telhas caídas deixavam a luz entrar em feixes finos. O ar era pesado, cheirando a ferrugem e lembrança. A fechadura antiga resistiu um pouco, mas a chave girou. Dentro, prateleiras vazias, ferramentas velhas, sacos rasgados e no canto, uma caixa grande coberta por lona. Quando puxei,
vi o que tinha dentro. Documentos, pastas, registros de compra e venda de gado, recibos e, no meio deles, uma pasta marcada com as iniciais AM, Antônio Magalhães. Ali, o passado do meu pai e o do vizinho se misturavam. De repente, o vento soprou a lona de volta, levantando poeira e lembranças. Naquele instante, eu entendi que a história era bem maior do que eu imaginava e que meu pai não tinha morrido devendo. Ele tinha morrido esperando justiça. Fechei a caixa e saí. O sol já caía, dourando o pasto. Olhei para o céu e pensei alto. Eu vou descobrir o que você tentou esconder, pai. Nem que eu tenha que cavar cada pedaço dessa terra. Não sabia exatamente o que me esperava ao encontrar Helena de novo. Faziam anos que eu não vi o rosto dela, mas a lembrança era viva. Cabelo preso num coque desalinhado, sorriso que parecia segurar segredos e aquele jeito de falar que não deixa espaço para mentira. A encontrei na pracinha do vilarejo. Ela estava vendendo frutas numa barraca improvisada. O sol batia forte e ela abanava o rosto com a mão enquanto atendia um vizinho. Quando nossos olhos se encontraram, foi como se o tempo tivesse batido em pausa. Um misto de alegria, surpresa e, confesso, um pouco de medo. "Miguel", disse ela, a voz hesitando, quase sussurrando. "Helena", respondi meio sem jeito. "Quanto tempo?" O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era aquele tipo de silêncio que só quem conhece o outro profundamente consegue compartilhar. Ela sorriu, mas havia algo na curva dos lábios que dizia: "Você sumiu no pior momento da minha vida." "Você voltou para ficar?" perguntou finalmente. "Não sei ainda, mas preciso acertar algumas coisas que meu pai deixou e que não parece ser simples de resolver." Ela sentiu, olhando para o chão antes de me encarar novamente. "Ele falava de você quase todo dia, sabia? Que um dia você voltaria, mas também sabia que ia ser difícil. Não para ele, mas para você." Fui até a barraca, comprei algumas frutas, mais por desculpa para ficar por perto do que por fome. "Você ainda lembra do curral perto do rio?" perguntei, tentando soar casual. Ela engoliu seco e assentiu. "Como esquecer? Foi ali que seu pai e Antônio discutiram. Você nem imagina o que ele sofreu, Miguel." O nome de Antônio fez meu peito apertar. Eu já suspeitava de algo, mas ouvi dela confirmou. Havia feridas antigas, promessas quebradas, rancores que a terra guardava melhor que qualquer documento. "Meu pai confiou demais nele", disse Helena finalmente, "e ele pagou caro por isso. Ninguém no vilarejo sabe direito, mas todos sentiram." Por um instante, ficamos em silêncio olhando a estrada de barro que levava ao sítio. "Você vai conseguir, Miguel", disse ela, e de repente parecia mais firme do que qualquer palavras de banco ou cartório. Sorri, sentindo uma mistura de alívio e peso. Ela não era apenas lembrança do passado, era ponte. Se meu pai confiou nela, talvez fosse hora de eu confiar também. Antes de ir embora, ela me entregou um envelope. "Pode abrir só quando estiver pronto." A voz baixa, mas decidida. Voltei para o carro com o coração acelerado. Segurei o envelope no colo e por um momento pensei, talvez finalmente eu tivesse uma luz no meio desse labirinto. O passado começava a se revelar e eu percebia que, para acertar as contas, eu não poderia fazer isso sozinho. Teria que enfrentar o vizinho, as dívidas, os segredos, mas também teria que aceitar a ajuda de quem ainda acreditava na verdade. No dia seguinte, decidi caminhar pelo vilarejo. A cidadezinha acordava devagar. O barulho do caminhão de leite, o sino da igreja, o cheiro de pão fresco saindo do forno do seu lino. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo estranho, como se tivesse mudado sem eu perceber. Passei pela feira, cumprimentando algumas pessoas com um aceno tímido. A maioria me olhou curioso, alguns com sorrisos que misturavam surpresa e desconfiança. "É o Miguel, filho do João Batista", murmurou uma senhora, e seu comentário se espalhou como o vento.
As vozes do vilarejo pareciam sussurrar segredos que eu não tinha pedido para ouvir. Ouvi dizer que ele voltou para tentar salvar a fazenda. Seu pai confiou demais em Antônio Magalhães e olha no que deu. Dizem que o Miguel vai descobrir tudo agora. Cada frase me apertava o peito. Não sabia se sentia raiva ou alívio por finalmente ouvir histórias de quem conheceu meu pai de verdade. Passei pelo bar do seu Lino e ele me chamou. Senta, menino. Quero te contar umas coisas que teu pai fez e que ninguém mais lembra. Sentei e ouvi. Meu pai tinha ajudado mais gente do que eu imaginava. Comprou gado para vizinhos sem cobrar. Salvou pequenas propriedades da falência. Até financiou festas da igreja quando faltou dinheiro. E tudo isso sem nunca se vangloriar. Enquanto eu crescia acreditando que ele era apenas um homem duro e sério, ele estava construindo uma rede de confiança e respeito que ninguém ousava mencionar. Mas não era só isso. O banco, Antônio, as promessas quebradas, todo mundo sabia de algo que eu ainda não tinha visto. Alguns vizinhos olhavam para mim como se quisessem me avisar, mas a lealdade ao meu pai os calava. Outros, mais ressentidos, faziam comentários discretos sobre o garoto que foi embora e voltou agora para ver o que resta. No meio de tudo isso, senti uma estranha clareza. Meu pai não deixou só uma fazenda, ele deixou uma história que a comunidade inteira carregava. E se eu quisesse acertar as contas, precisava ouvir essas vozes, todas, sem exceção. Mais tarde, andando pela praça, encontrei o grupo de jovens que havia crescido comigo. Miguel, chamaram, surpresos. Nunca imaginamos que você voltaria. Conversamos, lembrando histórias antigas. E senti o peso da cidade grande se desfazer pouco a pouco. Aqui as pessoas não esquecem. E talvez seja isso que faça o interior tão difícil e tão acolhedor ao mesmo tempo. Ninguém esquece o que você fez, nem quem você é. No final do dia, voltei para a fazenda com o coração pesado, mas com um fio de esperança. Se eu pudesse alinhar essas vozes com a verdade que meu pai tentou preservar, talvez conseguisse não só salvar a propriedade, mas também reconstruir meu próprio caminho. E olhando para o horizonte, entendi que cada conversa, cada lembrança, era uma peça de um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. O sol mal tinha nascido quando avistei a estrada de terra que levava à fazenda de Antônio Magalhães. O coração batia rápido, misto de medo e determinação. Meu pai confiou nele, mas o que eu encontraria agora? Um aliado? Um inimigo? Ou apenas a frieza de quem sempre quis o que era meu por direito? A fazenda era enorme, cercas altas, portão de ferro reforçado, bois gordos pastando sob o sol. Diferente do meu sítio, que parecia implorar por cuidado. Estacionei na frente e fiquei ali, encarando a entrada. Quando o portão rangeu, vi Antônio descer do carro. Alto, ombros largos, semblante duro. Não sorriu, não cumprimentou. Apenas me observou como se eu fosse um problema inesperado que precisava ser resolvido. Miguel Batista, disse ele, firme. Não esperava que voltasse. Vim falar sobre meu pai, respondi, tentando manter a voz firme. Sobre o acordo que ele fez com você? Ele me olhou de cima a baixo, arqueando a sobrancelha. Ah, o acordo? Disse ele devagar, como se cada palavra tivesse o peso de uma sentença. Senti o peito apertar. Não vim culpar ninguém. Vim entender. Meu pai confiou em você. Ele acreditava que era justo. Quero apenas saber a verdade. Houve silêncio. O vento balançava a poeira da estrada, carregando um cheiro de capim queimado. A verdade, garoto, é que a palavra nem sempre vale mais que o ouro, Antônio disse seco. Seu pai tinha boas intenções, mas o mundo não funciona assim. Algo dentro de mim se enrijeceu. Ele falava do que sabia, mas não contava tudo. Eu percebi que precisaria cavar mais fundo, descobrir cada detalhe, entender onde meu pai foi enganado e, talvez, onde eu poderia salvar o que ainda restava. Então você me enganou? Arrisquei. Chamemos de diferença de interpretação, disse ele com um sorriso frio, sem mostrar os dentes.
Mas se quiser algo, terá que trabalhar para isso. Tranquei os punhos. Meu pai confiou nele. Eu confiava na memória do meu pai. Não podia simplesmente sair dali sem lutar. Eu vou descobrir. Falei baixo, mas com firmeza. E vou acertar tudo. Voltei pro carro com o rosto queimando. O coração pesado, mas com uma determinação clara. Não ia deixar que a história do meu pai fosse apagada. Enquanto dirigia pro sítio, o sol se punha por trás dos morros, tingindo o campo de vermelho. Era como se a própria terra me lembrasse que a luta estava apenas começando. E eu precisava estar pronto para enfrentar cada sombra que surgisse. Na manhã seguinte, encontrei Helena perto do poço, preparando o leito fresco. Precisamos conversar, disse ela sem rodeios. É sobre seu pai e a tal dívida. Sentei ao lado dela. O cheiro da terra e do capim ao redor misturando-se com o aroma do leite recém-ordenhado. Ela suspirou fundo antes de falar. Seu pai se endividou para ajudar o vizinho, Miguel. Não era por ganância, nem por descuido. Ele fez um acordo de confiança e Antônio não cumpriu. Meu peito apertou. Então, ele não nos enganou? Perguntei, tentando controlar a emoção. Não, ele sempre quis o melhor para todos, mas confiou demais. E essa confiança foi usada contra ele. Ela contou detalhes que ninguém mais parecia saber, como meu pai pagava dívidas de pequenos produtores para manter a comunidade viva, como vendia gado para outros sem cobrar, como tentava manter a terra como espaço de sustento para quem precisava. Cada história era um golpe no meu coração. Ao mesmo tempo me enchia de orgulho e me deixava com raiva do mundo. Antônio sabia que confiava em você, disse Helena, e ele se aproveitou disso. Sentei no chão de terra, encostado no tronco de uma mangueira. As feridas do passado do meu pai começaram a se revelar diante de mim. Não eram só números em papéis, nem contratos mal preenchidos. Eram promessas quebradas, palavras não cumpridas, e a consequência de um mundo que nem sempre valoriza quem faz o certo. Então, o que eu faço? Perguntei, quase em sussurro. Ela me olhou nos olhos, com aquela firmeza que só quem sobreviveu há muito consegue ter. Agora, você tem a chance de acertar tudo. Mas como? Questionei, sentindo-me pequeno diante da enormidade do desafio. Conhecendo a verdade, enfrentando quem fez mal, reconstruindo o que seu pai deixou. Mas não sozinho. Você precisa da comunidade, da memória deles, da coragem que ele deixou em você. O sol bateu forte e o pó do chão subiu, como se estivesse limpando algo invisível. De repente, compreendi. As raízes do meu pai estavam em cada pessoa que ele ajudou, em cada gesto que ninguém registrou em papel, mas que manteve a terra viva. E agora, essas raízes precisavam de mim. Levantei, sentindo o peso da responsabilidade. Então, vamos fazer isso juntos, falei. Helena sorriu e pela primeira vez em anos senti esperança. A luta não era só por terra ou dinheiro, era por justiça. Era por honrar o meu pai. Era por recuperar a história que ele começou a escrever e que agora dependia de mim para terminar. Enquanto voltava para casa, sentia algo estranho. Dor, sim, mas também força. Como se a própria terra tivesse me abraçado, me dizendo que a verdade ainda podia florescer. E eu sabia que o próximo passo seria enfrentar Antônio de frente. A hora da verdade estava chegando. Na manhã seguinte, acordei com a determinação clara. Não ia mais fugir. O sol iluminava o terreiro, o vento balançava a mangueira e pela primeira vez em muito tempo senti que aquele lugar poderia ser meu lar de novo. Não só um pedaço de terra, mas a herança de tudo que meu pai lutou para manter. Decidi começar pelo básico, limpar o sítio. Varri o mato alto, tirei galhos das cercas, abri janelas, arrumei o curral. Cada movimento parecia lavar um pouco da culpa que carregava por ter deixado tudo para trás. E a cada tarefa, lembranças surgiam. Meu pai afiado à enxada, minha mãe cantando baixinho na cozinha,
eu e os irmãos correndo pelo pasto. A memória era dura, mas agora tinha sentido. No fim da manhã, fui até o bar do seu Lino. Precisava reunir quem ainda se lembrava do meu pai e que pudesse me ajudar a salvar o que restava. Precisamos do seu Miguel, disse Dona Maria com firmeza. Ele volta para acertar as contas que teu pai deixou pendentes. Velhos amigos, vizinhos, alguns trabalhadores antigos do sítio começaram a se aproximar. A comunidade inteira parecia reconhecer o peso da minha decisão. Vamos te ajudar, disse seu Lino, sorrindo. Não só pela terra, mas por teu pai. Enquanto reuníamos ferramentas, discutíamos ideias, plantávamos sementes, percebi algo importante. A luta não era só física, era emocional e simbólica. Cada planta que eu colocava no chão representava esperança. Cada estaca que fincávamos, uma promessa de reconstrução. No fim da tarde, sentei na varanda. O sol se punha atrás dos morros, tingindo o céu de dourado e vermelho. Senti uma mistura de cansaço e alívio. A decisão estava tomada. Não importava o que Antônio Magalhães fizesse. Não importava se o banco pressionasse, se o passado tentasse me esmagar. Eu estava comprometido. E mais do que isso, eu não estava sozinho. A comunidade lembrava, ajudava, apoiava, e Helena estava lá, como ponte entre o que meu pai deixou e o que eu precisava construir. Fechei os olhos e respirei fundo. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em anos, sentia que poderia enfrentar qualquer tempestade. A terra, o sítio, a memória do meu pai, tudo isso estava me chamando, e eu finalmente estava pronto para responder. O sol desapareceu completamente atrás dos morros, e a noite caiu com estrelas surgindo timidamente no céu. Naquele momento, soube que a reconstrução tinha começado, e que nada poderia me parar, porque voltar não era retroceder, era lutar para reerguer tudo que importa. Aquela semana começou com um sol forte, mas ninguém poderia imaginar que o céu guardava presságios. Na tarde de quinta-feira, nuvens escuras apareceram no horizonte, crescendo rápido. O vento começou a soprar com força e a sensação de alerta se espalhou pelo sítio. Eu estava no curral verificando o cercado dos bois quando o primeiro trovão estourou. O cheiro de terra molhada subiu e o ar tornou-se pesado, úmido. "Melhor correr para casa!" gritou Helena, vindo do galpão. Não deu tempo. A chuva veio com violência, forte demais, arrastando folhas, galhos e uma enxurrada que ameaçava destruir as cercas recém-arrumadas. Corri pelo terreiro segurando ferramentas e tentando proteger o que podia. Cada passo era escorregadio e a água subia rapidamente, tomando conta do pasto e do curral. O coração disparava. A sensação era clara. Toda a reconstrução podia desaparecer em minutos. Vimos galhos caírem, parte do telhado da casa ranger e a força da água ameaçar levar os utensílios que havíamos guardado com tanto cuidado. "Miguel!" gritou Helena, ajudando a segurar uma tábua que poderia quebrar a porta. "Se não fizermos algo agora, tudo vai." Trabalhamos juntos, atolados na lama, molhados até os ossos, gritando para coordenar o que era mais urgente: proteger o curral, a casa, o que ainda restava da plantação. O medo era enorme, mas também havia uma estranha sensação de unidade. A comunidade, que já tinha ouvido histórias do meu pai, apareceu com paz, cordas e coragem. Cada gesto era uma lembrança do que ele sempre acreditou: a terra se protege com mãos que a amam. Horas depois, quando a chuva deu uma trégua, olhei ao redor. O curral tinha resistido, mas partes da cerca cederam. Alguns sacos de sementes se perderam, o pasto estava alagado e o chão parecia impossível de recuperar rapidamente. O sítio estava ferido, assim como meu coração. Mas havia algo diferente em mim que não senti desânimo total. Sabia que toda tempestade deixa rastros, mas também ensina resiliência. Enquanto Helena e alguns vizinhos começavam a limpar a lama, senti uma estranha gratidão. Não estávamos sozinhos, e a luta pelo sítio continuaria.
Sentado na varanda, encharcado e cansado, observei o céu escurecendo novamente. As estrelas ainda não apareciam, mas havia esperança escondida entre as nuvens. E naquele momento, percebi que a batalha não era apenas contra o clima, mas contra o tempo, a injustiça e o medo de perder tudo que meu pai construiu. Eu estava decidido. Nenhuma tempestade poderia apagar o que ele começou. E apesar do cansaço, senti que a reconstrução do sítio tinha começado a criar raízes mais fortes do que nunca. No dia seguinte à tempestade, o sítio parecia mais um campo de batalha do que um lugar de vida. O chão estava encharcado, a lama grudando nas botas, cercas quebradas espalhadas pelo pasto, mas, surpreendentemente, não me senti sozinho. Dona Maria apareceu cedo, trazendo café quente e pão caseiro. "Você não vai conseguir sozinho, Miguel", disse firme. "E ninguém precisa." Pouco a pouco, vizinhos, antigos amigos do seu pai e até alguns jovens que cresceram comigo começaram a chegar. Ferramentas na mão, sorrisos discretos, mas determinação nos olhos. "Vamos colocar essas cercas de volta", disse seu Lino. "E você vai ver, menino, que terra, quando é cuidada, responde." Trabalhamos o dia inteiro, conversando, lembrando histórias do seu pai, recontando lendas do vilarejo. Enquanto alguns consertavam as cercas, outros ajudavam a organizar o galpão, a limpar o curral e a replantar parte da horta que a enxurrada levou. Era incrível sentir a força coletiva, a energia de mãos que não mediam esforço para reconstruir algo que não era só meu, mas de todos que amavam a memória do meu pai. Helena ficou comigo, dando força, passando ferramentas, lembrando detalhes que meu pai cuidava no dia a dia, o ponto certo para plantar, como proteger a água da chuva, onde colocar as sementes que iriam brotar primeiro. Ele confiava em cada gesto, disse Helena, enquanto ajeitava um canteiro. "E agora é você que vai manter isso vivo." No fim da tarde, exaustos e sujos de barro, sentamos na varanda. O sítio ainda estava longe de ser o que já foi, mas pela primeira vez senti que poderíamos vencê-lo. As cercas foram refeitas, o curral protegido, a plantação começando a se recuperar. Enquanto olhava o horizonte, percebi que a reconstrução não era só física, era emocional. Cada gesto, cada sorriso, cada mão que ajudava, carregava a memória do meu pai, a força da comunidade e a esperança de um futuro possível. Pela primeira vez em anos, sorri de verdade. O sítio não era mais apenas uma herança a ser salva. Era um lugar vivo, cheio de histórias, de gente e de coragem. E eu sabia que com essas mãos que ajudavam, nenhum obstáculo seria maior do que nossa união. Meses se passaram desde a tempestade. O sítio, antes ferido e quase esquecido, começava a respirar novamente. O mato alto deu lugar a cercas firmes, o curral estava reconstruído e a plantação que quase se perdeu agora crescia vigorosa sob o sol generoso. Pela primeira vez, senti que o trabalho tinha se tornado mais que obrigação. Era memória viva, era justiça feita em silêncio, era honra ao meu pai. A colheita começou cedo. Dona Maria, Helena, seu Lino e outros vizinhos chegavam com cestos, ferramentas e sorrisos. Cada fruta, cada legume, cada saco de sementes era um pedaço da história sendo recuperado. Enquanto eu colhia, lembrava-me das mãos do meu pai no mesmo campo, guiando, ensinando, cuidando. Helena ficou ao meu lado, ajudando a organizar a colheita e comentando sobre cada detalhe que meu pai fazia questão de ensinar. "Ele estaria orgulhoso de você", disse sorrindo com os olhos brilhando. Mas não era só o sítio que renascia. Eu também sentia algo dentro de mim florescer. A cidade grande, os erros, as frustrações, tudo parecia distante agora. Cada gesto de quem ajudou, cada lembrança resgatada, cada prova encontrada sobre a integridade do meu pai fortalecia não apenas o sítio, mas minha própria identidade. No fim do dia, sentamos na varanda, os cestos cheios de frutas e verduras ao redor. O céu se tingia de dourado e vermelho, refletindo no chão e na nossa alma.
pela primeira vez, respirei sem peso no peito. O sítio não era apenas meu lar, era a prova de que a memória, a coragem e a união podiam superar qualquer injustiça. Enquanto olhava para os vizinhos e amigos rindo e conversando, senti que o legado do meu pai estava seguro, não apenas nas terras, mas nas pessoas que ele tocou. E eu sabia, finalmente, que voltar não significava retroceder, mas sim construir algo que resistiria ao tempo, às tempestades e aos erros do passado. O sítio estava vivo novamente, e por mais que o caminho tenha sido árduo, cada passo valeu a pena. O dia amanheceu limpo, diferente de todos os outros que enfrentei desde que voltei. O sol iluminava o sítio, aquecendo o chão ainda úmido da última tempestade. E eu sabia que era hora de enfrentar Antônio de vez, fechar o ciclo e entender de vez a verdade do passado. Cheguei à fazenda dele com a mesma determinação que senti meses atrás, mas agora carregava algo mais, confiança na justiça e na memória do meu pai. Antônio estava no portão, com um semblante fechado, mas dessa vez não havia escárnio nos olhos. "Veio resolver o que seu pai deixou pendente?" perguntou, seco. "Vim entender", respondi, "e vim propor uma forma de acertar tudo." Contei-lhe o que descobri: os documentos, os recibos, a escritura, as promessas não cumpridas. Não gritei, não acusei, apenas apresentei a verdade, com fatos que ele não podia negar. Ele me ouviu em silêncio. Por alguns segundos, pensei que fosse negar tudo novamente, mas então baixou a cabeça e suspirou. "Seu pai confiou em mim", disse, quase sussurrando, "e eu falhei." Houve silêncio. O vento soprava devagar e eu percebi algo que não esperava. Ele se arrependeu. "Não vim aqui por raiva", falei. "Vim por justiça, por honra, pelo que ele sempre acreditou." Ele assentiu. "Então, vamos resolver isso como ele queria." E pela primeira vez sorrimos, um para o outro, não como inimigos, mas como homens que carregavam o peso do passado e agora podiam corrigir os erros. Voltando para o sítio, senti um alívio profundo. O confronto não trouxe só uma resolução jurídica ou material. Trouxe paz, compreensão e a certeza de que, mesmo em meio às adversidades, é possível restaurar a dignidade de quem já se foi. Na varanda, Helena me esperava. Sorriu e juntos olhamos para o pôr do sol. O sítio estava inteiro novamente, não só na terra, mas na memória e no coração de todos que o habitavam. E eu soube que o legado do meu pai não seria mais marcado por promessas quebradas, mas pela coragem, união e amor que ele plantou e que agora florescia em mim e em todos ao redor. A batalha tinha terminado e a vida, finalmente, parecia pronta para florescer novamente. O sol surgia timidamente entre os morros quando cheguei ao sítio. O lugar já não tinha o ar de abandono que eu sentia no meu primeiro dia de volta. Cada cerca, cada canteio, cada árvore contava uma história de esforço, de mãos que ajudaram, de noites em claro enfrentando tempestades. Helena estava na varanda, olhando o horizonte, o cabelo solto, o rosto iluminado pela luz da manhã. Quando me viu, sorriu, e naquele sorriso eu senti tudo o que havíamos passado juntos. "Bom dia", disse ela com aquela firmeza que sempre me deu força. "Bom dia", respondi, sentindo que meu coração batia de um jeito diferente. Não era só gratidão, era algo mais profundo, algo que a cidade grande jamais me ensinou. Caminhamos juntos pelo terreiro, recolhendo ferramentas, ajustando cercas e verificando a plantação. Mas agora não havia pressa, nem medo. Cada gesto parecia um ritual de reconciliação, com o passado, com o sítio, com nós mesmos.
Parecia incrível perceber que o trabalho que fizemos, a luta que enfrentamos, não tinha apenas reconstruído a terra, tinha reconstruído a nós mesmos. Em algum momento, paramos perto do velho curral. Ela segurou minha mão, firme, mas sem palavras. Miguel, disse baixinho, acho que sempre estivemos voltando para o mesmo lugar, só não sabíamos. Sorri, apertando a mão dela. Sim, Helena, acho que sim. E naquele instante, entendi que o sítio não era apenas terra ou construções, era a união de quem se ama, de quem trabalha junto, de quem acredita no que é certo e no que é valioso. Era memória viva, presente e futuro. Nos meses seguintes, seguimos reconstruindo cada canto, plantando cada semente, restaurando poço, arrumando a casa. Cada passo era uma celebração silenciosa da vida que insistia em florescer. E ao final de cada dia, sentávamos na varanda, olhando o pôr do sol, sentindo que o sítio finalmente respirava, assim como nós. Ali, entre o cheiro da terra, o canto dos pássaros e a brisa leve, percebi que o amor, a amizade e a coragem eram as verdadeiras raízes deste lugar e que juntos nada poderia nos derrubar. O sítio estava vivo, nós estávamos vivos e agora, mais do que nunca, estávamos em casa. O sítio nunca mais será o mesmo, mas não por causa das mãos que restauraram cercas ou consertaram o telhado. Será o mesmo porque cada memória, cada gesto de coragem e cada abraço dado aqui agora pulsa na terra e no nosso coração. Sento na varanda, com Helena ao meu lado, vendo o sol se pôr por trás dos morros. A brisa leva o cheiro da terra molhada e das plantas recém-crescidas, e sinto que tudo se encaixa. O passado, as perdas, a saudade e a luta. Meu pai estaria orgulhoso, e mais do que isso, ele estaria feliz por ver que não só protegemos a terra, mas também cultivamos amor e união. Olho ao redor, a comunidade que nos ajudou, as mãos que nunca desistiram, as histórias que voltaram à vida, tudo isso é o verdadeiro legado. O sítio é mais do que chão e construções, é resiliência, esperança e conexão. Segurando a mão de Helena, percebo que a maior recompensa não foi apenas recuperar a fazenda, foi descobrir que depois da dor e das perdas, ainda podemos encontrar alegria, confiança e coragem. Que mesmo quando tudo parece perdido, é possível reconstruir, crescer e florescer novamente. O vento sopra suave e eu sorrio. O sítio está vivo, nós estamos vivos e finalmente estamos em paz. E assim termina nossa história de hoje, cheia de emoção, memória e superação. Espero que tenha gostado de acompanhar o retorno de Miguel ao sítio do pai, sua luta e a união que transformou o lugar e os corações. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa história com alguém que também ama narrativas cheias de emoção. Até a próxima história, aqui no Um Café é uma História. Pegue seu café, acomode-se e prepare-se para mais aventuras e emoções.